sonhos de felicidade e significado existencial. Conquistas e projetos de felicidade têm início no campo mental, razão porque a mente desempenha papel de alta relevância na construção dos valores humanos e do significado existencial. É necessário sonhar, a fim de que as inspirações defluentes do amor possam transformar-se em realidade, enriquecendo a vida de atos dignificantes e saudáveis. A conquista da felicidade depende de como se espera ser feliz, de quais os fatores que a proporcionam da mais eficiente maneira de alcançá-la. Desde que não se trate de uma aspiração do que é efêmero e logo se transforma, alterando completamente o seu sentido, é válido que o ser humano anele pela harmonia interior, pela aquisição do que lhe é necessário a uma existência honrada, desde o alimento que o nutre, às questões referentes à educação, à saúde, ao trabalho, ao repouso, mas também ao cultivo dos ideais de beleza que enriquecem o espírito, que dê estímulos para o prosseguimento das lutas edificantes. Nessa busca de realização pessoal, base de sustentação para uma existência feliz, surge o desafio do significado existencial no momento em que a sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias. Normalmente se acredita que a felicidade impõe como condição primordial o poder que facilita a aquisição de poder e de compra, bem como de todas as coisas que a complementam. Nada obstante, o número de vidas perdidas no vazio existencial, porque assinaladas pelo tédio, pelo desinteresse, é mais expressivo entre os poderosos que buscam a realização através de fugas psicológicas lamentáveis. Em razão de lhes ser muito fácil conseguir tudo quanto lhes apraz, a pouco e pouco descobrem a perda do sentido existencial porque o fixaram como efeito da posse. Infelizmente, a pessoa perde o interesse. Depois que conseguiu, aquilo não tem mais sentido, não vale mais. E é uma pena. Aí a pessoa parte para outra bobagem, outra ilusão, e assim sucessivamente, né? Essa fuga psicológica resulta do temor do autoenfrentamento. Transforma-se em transtornos de conduta como irritabilidade, insatisfação, melancolia, solidão, por supor que todos quantos se lhes acercam estão mais interessados naquilo que têm do que neles mesmos, nos seus problemas, preocupações e afetividade, o que de certo modo, infelizmente, é quase sempre real. A pessoa ela tem interesse naquilo que ele tem, não naquilo que ele é. O importante não é ser, o importante é ter. E, infelizmente, isso gera um distúrbio psíquico muito grande, né? A felicidade deve constituir o significado existencial, essa busca incessante do amor, no sentido mais expressivo da palavra, a entrega afetiva em todas as maneiras de manifestar-se, facultando o preenchimento interior de alegrias e de esperanças,
de belezas, de realizações relevantes, de emoções planificadoras. A gratidão é fundamental no comportamento do amor dirigido a Deus, à natureza e a todas as suas criaturas, animadas e inanimadas, sem e com a bênção do pensamento. Nós precisamos ter a certeza de que, imortal, o ser psíquico transfere-se de uma para outra dimensão da vida, utilizando-se do corpo físico ou deixando-o, conduzindo às experiências valorosas ou degradantes da sua existência orgânica. Nós somos seres imortais. Estamos de passagem por esse planeta. É fundamental que nós criemos recursos para usufruir de maneira saudável a nossa existência. De maneira saudável. O significado, portanto, de uma existência madura, psicologicamente, amplia-se além da área fisiológica para prosseguir no rumo da imortalidade, na qual todos se encontram situados por condição da vida que deu origem. Terminasse no corpo o significado existencial e todos os sacrifícios que engrandecem o ser humano perderiam completamente o seu sentido. O indivíduo, ele sabe que a vida é muito maior do que essa argamassa que nós apresentamos aqui. Essa argamassa é utilíssima. Por quê? Porque ajuda-nos a desenvolver nós precisamos entender que é fundamental para o espírito passar pela experiência no corpo físico e aproveitar de maneira saudável a experiência carnal, sentindo-se honrados pela situação de se tornarem modelos para outras pessoas menos resistentes ao sofrimento, transformam-se em expoentes da coragem, da permanência na situação em que se demoram, anelando o prosseguimento da vida física ou confiando nos resultados superiores decorrentes do comportamento depois do fenômeno da morte, quando isso vier a dar-se. O ser é imortal. Nós nos transferimos de uma para outra situação de vida devido ao estágio em que nós nos encontramos. Espíritos imortais. Não podemos ignorar de forma alguma essa bênção que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento da vida espiritual. Nós estamos de passagem. Vamos entender isso. E quando nós estamos de passagem, nós precisamos aproveitar ao máximo os momentos que compõem a nossa existência. Ao máximo. Por quê? Porque nós estaremos partindo. E nessa de partirmos, o que vai acontecer? Nós iremos levar tudo aquilo que nós acabamos adquirindo aqui nesta existência.
tudo que nós amealharmos aqui, nós vamos levar para o plano espiritual. Entende? Isso é narrado pelos espíritos benfeitores e amigos. Nós sempre vamos trazer, quando for do momento, a lembrança do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel é uma cartilha que é usada na espiritualidade. Veja bem, eles usam lá preparando-nos à existência aqui no plano Terra. Os temas que são abordados nessa cartilha é excepcional. Entende? Por quê? Porque nós precisamos. No momento em que você tem acesso a esses ensinamentos, você não é mais ignorante. Seu erro tem peso específico e é uma responsabilidade maior. Porque se você errar, você está errando conscientemente. E errar conscientemente é uma tristeza. Voltaremos para encerrar.